Graças a Deus, graças a Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus a todos, aos nossos irmãos em casa, que Deus abençoe, recebam também a santa paz do Senhor Jesus em vossas almas. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pelo santo privilégio, pela bênção de podermos viver, meu Senhor, mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque não for a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, mas as tuas misericórdias que têm se renovado, Senhor, a cada manhã, têm nos trazido esperança, Senhor, e a tua presença tem sido conosco, por isso estamos aqui. Muito obrigado pelo santo privilégio de podermos chegar à casa de oração. Viemos adorar o teu nome, viemos cultuar ao Senhor e viemos também aprender no santo templo. Ajuda-nos, dá-nos graça e que teu Espírito em tudo nos guie, nos direcione para a glória do teu nome. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, queridos. Hino 139. Vamos cantar ao Senhor. 139 é um hino conhecido. Depois a irmã Evelyn, cooperadora da igreja, louva ao Senhor. Recolhemos as ofertas e dízimos, a semente, e vamos à palavra do Senhor. 139. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. No inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou.
Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Graças a Deus. Venha, irmã Evelyn, louvar ao Senhor. Vamos semear na obra de Deus, queridos. Vamos contribuir com dízimos e ofertas. Deus abençoe sempre os irmãos que com carinho têm contribuído, com alegria. Esse é o nosso dever sagrado, semear na obra de Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Quando as lutas vierem contra ti e não insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. Se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, na unção de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus.
cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, na unção de Deus, na unção de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Graças a Deus. Deus abençoe, filha. Fique em pé, irmão. Vamos ficar em pé. Descansa um pouquinho a cadeira. Graças a Deus. Quantos irmãos precisam das orações dos santos? Eu e meu lar precisamos também. Tivemos aqui uma boa notícia. O irmão Benjamin disse que o nosso irmão Edivaldo já está em casa. Graças a Deus. Passou no cateterismo, mas está bem. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Eliude. Mande a paz, mande um abraço lá para aquele soldado de Deus lá. Bom, Benjamin, vamos orar? Bom, Fidelis pede oração pela irmã Isabel, sua esposa. Vamos apresentar a irmã Isabel ao Senhor. Está com a pressão alta. Deus controla a pressão também, eu creio. Irmã Sebastiana, hoje falei com a irmã Sueli, e ela disse que a irmã Sebastiana está melhor, ainda está internada, mas já está melhor, né? O médico já descobriu, já diagnosticou a dificuldade dela, e nós vamos orar para que Deus faça uma obra completa, né? Ela está com problema de apneia, segundo a irmã Sueli nos falou hoje. Mas o Senhor cura a apneia também, Ele cura, né? Vamos continuar orando pelo professor Otoniel e a dona Amélia, são queridos nossos também, e pelas famílias, vamos apresentar ao Senhor. Apresente alguém que você lembra que está passando por dificuldade, está desempregado, vamos orar. E o nosso Deus continua agindo, Deus continua operando, e nós continuamos crendo no Senhor. Sim, irmã Maria. Sua prima? Muito bem, vamos. Qual o nome dela? Quitéria. Vamos orar pela Quitéria, prima da irmã Maria. Vamos continuar orando pela Raíssa. Também precisa das nossas orações, também vai passar por cirurgia, salvo engano da minha parte, essa semana. Nós oramos domingo e vamos orar hoje. Está aqui, irmão Benjamin. Presente ao Senhor. Todos irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Crendo que Deus vai dar vitória, né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nos deste estar aqui na tua casa, para te louvar, para te adorar na beira da sua santidade, ó Pai. Abre nossos corações nessa noite, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor amado. Agora te peço em favor, Senhor, desses pedidos de oração, Senhor, que foi pronunciado, Senhor. Esse professor Teniel, Senhor amado, que está enfermo, Senhor, ele pede oração para ele e sua família. Também eu te peço em favor da tua serva, a mãe da serva, a irmã Quitéria, Senhor. Veio para te dar vitória a ela, visita ela nesse momento, restaurando sua saúde, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do meu cunhado Edivaldo, Senhor, que se fez aquela cirurgia e está se recuperando, Senhor amado. Graças te dou, Senhor amado. Também te peço em favor da irmã Isabel, a tua serva, que está enferma, de oração, Senhor, para a sua pressão, Senhor, que não baixa. Fique normal, Senhor amado. Põe as tuas mãos ali sobre a tua serva, Senhor. Pai, todos os pedidos de oração que foi pronunciado aí, Senhor, não lembro, mas tu sabe a necessidade de cada um, Senhor. Visita nesse momento, Senhor, e dando a tua bênção, a tua graça, e também aqueça o desempregado, Senhor. Abre as portas, Senhor, visita as famílias, Senhor, e supre toda necessidade, ó Pai. Pai, eu te peço essas bênçãos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão? Abramos as nossas Bíblias. Hoje finalizaremos o nosso estudo em Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21. Sábado, às 18 horas, a nossa última Santa Ceia do Senhor do ano, permitindo Deus, estaremos com muita alegria, celebrando esta Santa Ceia, nos lembrando da obra, nos lembrando da morte, da ressurreição e da vinda do Senhor. Este é o propósito quando nós celebramos a Ceia do Senhor. Levítico capítulo 21. Hoje nós vamos falar no versículo 20, a partir do versículo 20. Mas eu vou ler o verso 16 e 17 e depois pulo para o 20. Porque nós já estudamos o verso 18 e o verso 19. Verso 16 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O verso 20. Ou o corcovado, ou o anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto no Santíssimo como no lugar santo. Todos digam amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, nós nos curvamos, Senhor, e nos debruçamos aos Teus pés, para, como alunos, discípulos, talmidins do Senhor, meditarmos no texto sagrado. Espírito Santo do Senhor, nos guia em toda a verdade, em toda a justiça, nos guia neste momento, mais uma vez, nesta meditação, Senhor, e que o nosso coração, o coração de cada crente neste momento, seja, Senhor, uma terra fértil, uma terra boa, para que, ao cair a semente da Tua palavra, produza frutos para a glória do Teu nome. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo pensamento adverso e todo sentimento, Senhor, contrário à boa exposição da Tua palavra. Repreendemos toda inquietação, Senhor, para que nós possamos estar na Tua presença condignamente, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, santos. Nós estamos estudando sobre o tema defeitos que os crentes sacerdotes não podem ter. Vamos relembrar esse tema? Diga assim: defeitos que os crentes sacerdotes não podem ter. Relembro os irmãos que na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 e verso 9, que nós fazemos questão de relembrar, Pedro nos diz que nós somos sacerdotes, nós somos uma nação santa, nós somos um reino sacerdotal. Então, hoje, eu e você, nós somos sacerdotes. Diga assim: nós somos sacerdotes. Como sacerdotes, e trazendo este texto, irmãos, não mais do ponto de vista físico, como no Antigo Testamento, relembro, mas do ponto de vista espiritual, como sacerdotes, nós também não podemos ter estes defeitos que a palavra do Senhor aqui está elencando. Estes defeitos aqui, eles nos falam de coisas espirituais. Alguém pode perguntar: pastor, mas veja, quando alguém da linhagem de Levi, da casa de Arão, que eram os homens do ministério sacerdotal, quando estes homens nasciam com defeito, então eles eram legados ao ostracismo, eles eram deixados de lado? Não.
o texto está dizendo que estes homens, quando eles nasciam com defeito físico, que ninguém é culpado de nascer com defeito físico. Então, Deus seria injusto. Deus seria injusto se os tratasse deixando estes homens de lado, né? Isso seria muito ruim, mas o Senhor Deus não deixou estes homens de lado. O Senhor Deus não os deixou. Os homens da linhagem de Levi, da casa de Arão, que nasciam com uma deformidade física, eles não podiam exercer o ministério sacerdotal junto ao altar. Eles não podiam sacrificar cordeiros, eles não podiam oferecer sacrifícios queimados, mas eles também não podiam oferecer sacrifício de libação. Existem alguns dentre nós que pensam ainda que só existiam sacrifícios queimados. Não, existiam sacrifícios queimados, né? Cordeiro, outros sacrifícios queimados, né? Mas existiam sacrifícios de libação também, quando se deitava vinho em cima dos componentes para servir a Deus, apresentar a Deus. Existiam sacrifícios também de cereais, e existiam os sacrifícios de pães, os chamados pães da preposição, que ficavam no santuário. Alguém que da linhagem de Arão, da descendência de Levi, que nascesse com uma deformidade, estes não podiam apresentar ao Senhor ou se aproximar do Senhor para oferecer esse tipo de sacrifício, nenhum tipo destes sacrifícios no santuário. E por quê? Porque todo sacrifício, irmão, todo sacrifício prefigurava o sacrifício de Cristo. E um sacerdote, e um sumo sacerdote, ele era um tipo do Cristo no Antigo Testamento. Por isso, essa prescrição divina, dizendo que homens em que houvesse defeito não podiam se aproximar para servir diante do altar. Porém, este homem da linhagem de Levi, da tribo de Levi, da linhagem de Arão, ele não ficava relegado ao ostracismo. Ele não era discriminado. O texto sagrado é muito claro. Ele não podia oferecer o pão, ele não podia oferecer sacrifício, mas ele podia estar ali no santuário e se alimentar do pão. Veja a bondade de Deus, que não discrimina e não discriminava. Então, este homem que nascesse com defeito, ele podia estar na sua família sacerdotal, mas ele tão somente não podia oferecer sacrifício. Os irmãos entenderam isso? E os irmãos entenderam? E isso é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Ele podia estar junto aos seus irmãos sacerdotes, ele não podia trabalhar no ofício sacerdotal, mas ele podia se alimentar do pão, porque aquele pão, quando era tirado da presença de Deus, era oferecido aos sacerdotes, os sacerdotes comiam no santuário. Mas nós vamos hoje encerrar com a sexta característica do sacerdote, ou sexto defeito que um sacerdote não podia ter. E está aí no verso 20, irmão, acompanhe. O sacerdote, ele não podia ser corcunda ou corcovado. Diga assim, não serve para servir aquele que é corcunda, corcovado. Espiritualmente falando, irmãos, o corcunda, ele representa aquela pessoa que é profundamente pessimista. Quem é o corcunda ou o corcovado? É aquele que nasce com uma deformidade, ele está sempre olhando para baixo. O corcunda é este, o corcovado, ele está sempre curvado. Isso remete, espiritualmente falando, a pessoas extremamente pessimistas. Agora vocês imaginam crentes, sacerdotes pessimistas. É muito complicado você trabalhar com pessoas pessimistas. Vamos, irmão, Deus vai abençoar. Ah, não sei não, pastor.
Será que vai? Vamos evangelizar. Não, pastor, tem uma nuvem lá no horizonte do tamanho de uma mão de um homem, vai chover. Entendeu? Então, espiritualmente falando, o corcunda, o corcovado, é essa pessoa sempre olhando somente para baixo, não consegue olhar para cima, não consegue enxergar as coisas de Deus de forma clara, de forma plena. Este é o chamado corcovado. Há uma história interessante, irmão, de um professor que perguntou a um menino de uma sala, e o professor perguntou, o que é um pessimista? E o menino, muito simples, respondeu, o pessimista é uma pessoa que vive olhando para o pé. Esse é o pessimista. Não é? Então, diga assim, nós não podemos ser pessimistas. Eu ou você, uma hora, até na igreja, nós encontramos pessoas pessimistas. Você já encontrou pessoa pessimista? Já encontrou, irmão, alguém pessimista? Seja sincero. Eu já encontrei. Né? Uma vez, logo que eu fiquei desempregado, eu estava chegando aqui no templo e meu irmão falou, pastor, fiquei sabendo que você ficou desempregado. Aí eu disse, fiquei desempregado. Aí ele falou, quantos anos você tem? Eu disse a minha idade, ele falou, nessa idade fica difícil. Para mim, eu sou uma pessoa pessimista. Não é realista, irmão, é pessimista. Porque se eu não tiver uma palavra de otimismo para dirigir a um irmão, ou uma irmã, ou uma pessoa, eu nunca vou dirigir uma palavra pessimista. Eu entendo assim pela palavra do Senhor. Jesus não era pessimista. Jesus nunca foi pessimista. Jesus era otimista. Falava a verdade, mas falava sempre com otimismo. Então, se você não tiver uma boa palavra para falar ao seu irmão, cale-se, não fale nada. Ore, mas nunca lance uma palavra, irmão, de pessimismo. Né? Eu não sou daqueles que acredita piamente que a nossa palavra tenha poder, mas, relativamente falando, as nossas palavras têm poder, sim. Têm poder. Então, nunca lance uma palavra pessimista. Sacerdotes de Deus, irmão, não podem ser pessimistas, somente olhando para baixo. Né? Está escrito, há um texto sagrado, Paulo diz, se é que já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo Jesus está sentado. Há outro texto sagrado que está escrito que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos colocou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, note, irmão, a nossa posição. Nós podemos ser realistas e racionais sem ser pessimistas. Olha, o quadro que se apresenta é complicado, mas o nosso Deus é maior do que qualquer quadro complicado. Ora, nós estamos enxergando o quadro, mas nós estamos sendo otimistas, crendo no Senhor. A pessoa que crê, irmão, ela não é pessimista. A pessoa que crê, ela é otimista. Recebe um diagnóstico, mas crê. Recebe uma palavra, mas crê. Uma palavra adversa, mas crê. Nós estamos falando sobre características ou defeitos que um sacerdote não podia ter. O sacerdote não podia ser corcunda, corcovado, aquele que está somente olhando para baixo. Como é que serviria ao Senhor um homem desse? Como é que apresentaria sacrifícios no altar? O pão do seu Deus não tinha condição. Então, Deus sempre sabe o que está fazendo e o que está falando. Deus sempre sabe. Diga assim, corcunda não. Dá para entender, irmão, essa analogia, esse simbolismo espiritual? Não seja pessimista, irmão. Não sejamos pessimistas, somos sacerdotes de Deus. Sacerdotes. Eu me lembrei de um texto onde a Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias para fazer um relatório da terra prometida. Vocês se lembram desse texto?
12 homens foram até Canaã, até a terra prometida, espiar a terra. E ficaram lá 40 dias. 40 dias espiando a terra. Voltaram trazendo um cacho de uva que precisou ser trazido por 2 homens. Imagine. E qual foi o relatório? O relatório foi estranho, dado por 10 homens. Veja, por isso que eu digo, e pela palavra do Senhor, isso se confirma. Nunca vá, irmão, com a maioria. A maioria nem sempre tem razão. A maioria sempre tem razão. A voz do povo é a voz de Deus. Vox populi, vox Dei. Não, isso não é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A maioria, 10 espias, disseram na frente da congregação, irmão, 2, 3 milhões de pessoas ouvindo o relatório. 10 homens disseram, a terra é boa, muito boa. E um começou já a olhar para o outro. A terra é boa, porém nós vimos gigantes. E o relatório começou a ficar pessimista. Vimos gigantes. E aos nossos olhos, veja só, irmão, o pessimista é assim, né? Ah, eu sou pequeno, não sei o quê, o Satanás está na minha corcunda, e está sempre... E eles disseram, a terra é muito boa, é verdadeiramente uma terra que mana leite e mel, né? Quer dizer, há gado que produz leite e há tâmaras que produz mel, isso é verdade que Deus falou. Mas nós vimos lá gigantes, nós vimos, e aos nossos olhos, nós éramos perante eles como gafanhotos, como formigas, como seres pequenos. E a Bíblia diz que eles infamaram, deram um relatório infame diante da congregação do Senhor. Quando a congregação ouviu aquilo dos 10 homens, a Bíblia diz que a congregação ficou irritada e eles pegaram em pedras para matarem Moisés e Arão. Eles iam matar os 2 pastores da igreja. Mas a Bíblia diz que na frente da congregação apareceram Josué e Caleb, disseram não. Se Deus for conosco, nós entraremos naquela terra. O Senhor, Ele prometeu, então Ele é poderoso para nos colocar naquela terra. Graças a Deus, tinha ali 2 sacerdotes, 2 crentes, que fizeram com que a congregação não se dissuadisse, que fizeram com que prevalecesse a palavra de Deus. E prevaleceu. Homens otimistas, se o Senhor for conosco, não tem gigante, irmão. Se o Senhor é com você e Ele é com você, com a sua família, com o seu lar, não tem gigante, irmão. Não tem gigante. Não olhe para gigante. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi nunca viu Golias como um empecilho. Davi viu Golias como uma oportunidade. Você não vê Davi dizendo gigante, não, ele nunca disse, na frente daquele homem gigante, ele nunca disse isso. Ele disse, tu és um incircunciso filisteu, mas gigante não, porque Davi enxergava, Davi era um homem otimista, era um crente sacerdote, ele enxergava o Golias como uma oportunidade, tanto que quando ele chega no arraial, ele diz assim, o que farão ao homem que derrubar esse incircunciso filisteu que afrontou os exércitos do Deus vivo? O que farão? Ele queria saber. O rei fará a casa desse homem muito bem, e dará dote, e dará sua filha em casamento. Davi falou, é o que eu preciso, é a minha oportunidade. Eu vou derrubar esse gigante, no nome do Senhor. Irmão, seja otimista, pelo amor de Deus, não espalhe pessimismo, não espalhe a semente do pessimismo, nem aqui na congregação, nem onde você estiver, para com isso. Há pessoas que pensam que é o último biscoito do pacote, irmão. Não é, não.
Só eu que tenho luta, é só eu, e assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós precisamos crescer nessa questão. Nós somos sacerdotes. É por isso que o corcovado, gente corcovada não pode ajudar a igreja a crescer, porque é corcunda espiritualmente falando. É corcovado, está sempre olhando para baixo. Gente desanimada, irmão, não consegue olhar para o céu. Eu não conheço uma pessoa desanimada que olhe para o céu. Eu quero te abençoar com essa palavra de Deus, irmão. Que Deus nos guarde do desânimo. Que Deus nos guarde de ser sacerdotes corcundas, que somente olham para as coisas desta vida, para as dificuldades. O teu Deus é maior, o nosso Deus é maior, irmão. Lembremos-nos da palavra do Senhor. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pare com esse negócio de pessimismo. Quando Abraão estava pessimista dentro da tenda dele, o Senhor mandou ele sair da tenda. Sai da tenda. Tem hora que ele precisa sair um pouquinho da tenda. Às vezes nós criamos uma tendinha dentro da nossa cabeça, sabe? Tenda de problemas. E ficamos ali, ai meu Deus, e fica ali. E o Senhor quer que a gente saia dessa tendinha, irmão. Às vezes nós criamos uma tenda de problema, de pessimismo no nosso coração. Foi por isso que o Senhor chegou e falou para Abraão, saia da tua tenda. Saia desse pessimismo. O corcovado, ele parece que anda sempre com um peso nas costas. Não, irmão, Jesus já nos aliviou do peso. Não foi? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Glória a Deus! Mas tem gente, irmão, não queira andar com um peso nas costas. Tem gente que parece que anda com o peso do mundo nas costas. Não dá para viver assim. Não dá. Ninguém é Atlas, irmão. O Deus da mitologia grega que carrega o globo nas costas. Ninguém é Atlas. Ninguém é Atlas. O corcovado, ele parece que anda sempre com peso nas costas. Ou seja, tem gente que só anda cansado. Irmão, que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus todo cansaço, irmão, que não é normal. Existe o cansaço normal, né? Você trabalha, você está cansado, mas eu estou vendo crente, irmão, crente cansado, está cansado de vir para a igreja, cansado de jejuar, cansado de orar, cansado de ouvir a palavra do Senhor. Não, esse tipo de cansaço não é normal. Não é normal. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus esse tipo de cansaço espiritual. Crentes sacerdotes não podem estar cansados na presença de Deus. Obreiros não podem estar cansados na presença de Deus. Líderes não podem estar cansados na presença de Deus. Cansaço espiritual faz com que as pessoas se curvem e andem curvado. Corcunda é aquele pessimista que só vive reclamando. Irmãos, não é o trabalho que cansa, é o pecado que cansa. Não é o trabalho. Adão e Eva trabalhavam noite e dia no jardim e eles não se cansavam. Por quê? Porque não existia pecado. Se eles tivessem que trabalhar 24 horas, eles trabalhariam, porque não existia cansaço. Porque não existia pecado. A partir do momento em que pecaram, aí apareceu o cansaço. Porque o Senhor os amaldiçoou e disse, olha, agora, por causa do teu pecado, do teu extravio, do teu desvio, você vai comer da terra com suor. E aí veio o cansaço.
Tanto que quando nós formos para o céu, quando formos viver com o Senhor no novo céu e na nova terra, nós vamos continuar trabalhando. Pode até ser novidade para alguns, mas nós vamos continuar trabalhando. Ou você pensa que quando nós formos para o céu, lá haverá um monte de rede e os crentes ficarão balançando eternamente. Balançando, eternamente, descansando. Tem alguém que imagina o céu assim? Não é, não. Não. Qual é a diferença, pastor? Então, nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar no céu, no novo céu e na nova terra? Vamos continuar servindo ao Senhor. Como, pastor? Não sei, vamos continuar servindo. Porém, não haverá pecado. E não havendo pecado, não haverá cansaço. E não havendo pecado, não haverá morte. Não havendo pecado, não haverá tristeza. E não havendo pecado, não haverá murmuração. E não havendo pecado, não haverá erro. Porque o que cansa é o pecado, irmão. O que cansa é o pecado. Se você ficar remoendo mágoa no coração, você pode tirar férias, você pode ir para o lugar mais lindo que você imagina na face da terra, mas você vai estar espiritualmente cansado. Dá para entender isso, irmão? Porque o cansaço é espiritual. Está corcovado, está corcunda. Que Deus nos guarde, irmão, desse defeito. Não seja pessimista, não, pelo amor de Deus. Não sejamos pessimistas, vamos crescer, gente. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas limitações humanas. Tem gente que quer jogar a limitação dele nas minhas costas, nas tuas costas, jogar nas costas do outro a limitação dele. Não, nós temos que ser maduros. Eu sou um homem limitado, tu é limitado, nós somos limitados, mas a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Então não seja pessimista, não transfira. O que é seu, o que é meu. No tocante à espiritualidade. Diga assim, sacerdote corcunda, não. Para a igreja crescer, irmãos, os crentes, nós precisamos não ter peso nas nossas costas. Não carregue peso espiritual. Não é essa a vontade do Senhor. E eu me lembrei de Lucas, encerro aqui, Lucas capítulo 13, verso 10 a 13. Nós conhecemos esse texto sagrado. Lucas 13, 10 a 13, fala a respeito daquela mulher que andava já há 18 anos encurvada. Andava encurvada, ela não conseguia. Imagine, irmão, uma mulher geralmente, ela tem aquela vaidade, né? A vaidade boa é muito bom. Eu acho que a mulher precisa ser vaidosa. Vaidosa no bom sentido. Se cuidar, pentear o cabelo, passar um perfume, né? Verificar. Todos nós, o homem também, precisa. Gente que não tem vaidade, irmão, é horrível. Não passa nem um desodorante, um sabonete. Não. Eu imagino aquela mulher. Ela não podia ter vaidade. Ela andava encurvada. 18 anos. Satanás prendeu aquela mulher. Mas sabe qual é a bênção? A bênção é que, embora presa, sem saber, ela não deixava de frequentar o culto. Ela não deixava de ir à sinagoga. Ela ia curvada mesmo, irmão. E num culto, Jesus está presente. Todo culto, Jesus está presente. Todo culto, não é só em festividade, não é só em congresso, não é só em confraternização, não, Jesus está presente em todos os cultos. Ele disse, onde estiver um ou dois, reunido no meu nome, não é conversando, falando balela, não. Reunido no meu nome, ele dizia, aí eu estou no meio deles. Todo culto Jesus está presente. Naquele dia, naquela sinagoga que aquela mulher estava, Jesus estava lá. Mas as mulheres, elas não ficavam como aqui nós estamos, junto com os irmãos, casal sentado junto, não. As mulheres, elas ficavam afastadas e havia como que uma cortina
cortina separando. Os homens adoravam aqui, ficavam perto dos rabinos aqui, dos professores do templo, e as mulheres ficavam lá para trás. Acontece que o texto sagrado diz que Jesus viu aquela mulher curvada. Eu não sei como Jesus viu, eu sei que ele vê. Ele vê, ele enxerga, ele ouve. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher curvadinha, mas ela está lá na igreja. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, estás curada desse teu mal. Eu quero ministrar essa palavra de Deus, irmão, liberar aqui uma palavra de cura nesta noite. Estás curado, estás curada do teu mal, seja ele físico, espiritual, psicológico ou emocional. Haja cura em nome de Jesus. Mas a mulher está ali curvadinha. E naquele momento, a palavra do Senhor entrou no ouvido dela e a Bíblia diz que ela endireitou-se. Quando ela se endireitou, a Bíblia diz, e ela começou a glorificar o nome do Senhor. Deus endireita as coisas, irmãos, para nós glorificarmos o nome dEle. Para nós adorarmos a Ele. Sejamos sempre gratos a Ele, nunca façamos como salmista. Senhor, não deixa com que a minha alma se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É por isso que o corcunda não podia oferecer o pão do seu Deus, não podia administrar ou ministrar no santuário o que precisava ser administrado no templo do Senhor ou naquela época no tabernáculo. Corcunda não servia para servir. Amém, igreja? O texto sagrado, verso 20, diz: nem o corcunda e nem o anão. Repita, o anão. O anão é aquele que para de crescer, irmão. Essa é a simbologia espiritual. O anão é aquele que para de crescer. E parando de crescer, ele se limita. O anão espiritual também é aquele que para de crescer. Efésios capítulo 4 e verso 15. Paulo, escrevendo aos irmãos, disse assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A ordem bíblica é para que nós cresçamos. Oséias 6 e 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescimento. Crescimento. Crente, sacerdote não pode ser anão. O anão é aquele que para de crescer. Nem eu, nem você podemos ser anões espirituais. O pastor não pode ser anão espiritualmente falando. Os obreiros não podem ser anãos espiritualmente falando. Os líderes não podem ser anãos espiritualmente falando. Os crentes, sacerdotes, todos nós não podemos ser anões espirituais. Pessoas que param de crescer. Pessoas que param de crescer. O crente não pode ser anão. Nós precisamos crescer. Nós não podemos estagnar, irmão. Diga assim, que Deus me ajude. Diga, irmão, diga com fé, que Deus me ajude a crescer. Crescer em Cristo, crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, crescer para dentro de Deus. Que Deus nos ajude a crescer. O nanismo espiritual fala do conformismo. Há pessoas que, mesmo dentro da igreja, se conformaram. Tanto faz ir como não ir, tanto faz cear como não cear, tanto faz ajudar como não ajudar, vive no mundo do tanto faz. Essa pessoa é um anão espiritual, não cresce, parou de crescer. Não pare de crescer, irmão. Sacerdote, crente sacerdote espiritual não pode ser anão.
Quando o crente é um anão, tudo na vida dele para. Ah, pastor, parece que minha vida está parada. Veja o que está acontecendo na vida espiritual, então. Faça aí uma análise introspectiva e veja, pegue a palavra de Deus, que é o maior espelho espiritual que o crente tem, é a palavra, e dê uma olhada no espelho. Como é que eu estou? É isso que nós precisamos fazer. Mas que Deus nos livre do nanismo espiritual. Nós precisamos crescer. Diga assim, eu preciso crescer. Diga assim, crescer na palavra, crescer na oração. Diga assim, crescer no envolvimento com a obra de Deus. Diga assim, crescer nos relacionamentos. Nós precisamos crescer. Tem gente que é nanico nos relacionamentos, não cresce, não avança, não sabe se relacionar. Tem gente assim dentro da igreja, parou de crescer, é um nanico, é um anão. Que Deus nos guarde do nanismo espiritual. Esse é o simbolismo, é parar de crescer. Não lê mais a Bíblia, não ora, para de crescer. Sabe, relega as coisas de Deus ao segundo ou terceiro plano, quando eu posso, quando eu quero, quando dá tempo, quando sobra dinheiro, eu contribuo, se sobrar, eu dizimo. E quando é que Deus que sobra de alguém, irmão? Se Deus não aceita nem o imperfeito, Deus vai aceitar a sobra? Quando o Senhor nos ensina a que nós demos o primeiro, ora, está escrito no texto sagrado. Diga assim, que Deus nos guarde. Diga que Deus nos guarde do nanismo espiritual. Isto. Muito bem, o versículo 20 continua, e eu preciso terminar. Não servia para servir o sacerdote corcovado ou anão, ou que tivesse belida no olho. Diga assim, belida nos olhos. Belida nos olhos. A belida, irmão, ela era uma espécie de névoa, mancha esbranquiçada na córnea, era o chamado nefélio. Para nós é a conhecida catarata. Catarata. Imagine um sacerdote com catarata. Né? A catarata, ela deixa a visão confusa. É isso mesmo? Embaçada. Já tem gente que vive falando, está embaçado, né? Você vai conversar, já foi conversar com um crente. Como é que você está, Felipe, pastor? Está embaçado. Né? A belida nos olhos era essa espécie de névoa, de mancha esbranquiçada na córnea. É esse nefélio, essa catarata. Né? E espiritualmente falando, é aquela pessoa que, mesmo estando na casa de Deus, na igreja, a visão dele é confusa, a visão dele é obscura, a visão dele é distorcida, a visão dessa pessoa é sempre distorcida. Eu me lembro que uma vez o texto sagrado diz que Jesus curou um homem, e o homem voltou para Jesus, e Jesus disse, como é que está a sua visão? E o homem disse assim, eu vejo as pessoas, os homens, parecido com árvore. Quer dizer, a visão estava distorcida, embaçada. Aí Jesus tornou a agir na vida daquele homem e ele pode ver as coisas com clareza. Belida no olho, é uma espécie de pedrinha que fica ali incomodando, raspando, né? O olho deixa a pessoa desconfortável no enxergar. Ora, jogue para fora da tua vida tudo que é desconfortável espiritualmente. A raiz de amargura é desconfortável. A falta de perdão é desconfortável. Vai fazendo com que a visão do crente fique confusa. Ele não consegue enxergar as pessoas de forma proba. A visão é sempre distorcida. Ah, irmão fulano de tal é uma bênção. Será? Ah, irmã fulana de tal, você viu? Ah, não é tudo isso não. Entendeu? A visão está sempre distorcida. Você é sacerdote, você é crente, irmão, com belida no olho. Está com catarata espiritualmente.
Mas Jesus cura a catarata espiritual. Os nossos olhos precisam estar claros, enxergar as coisas de Deus, enxergar a igreja de Deus como ela é, com clareza, enxergar as situações com clareza, enxergar o reino de Deus com clareza. Imagina um sacerdote com catarata, com a visão turva. Como é que ele ia oferecer o sacrifício no altar do Senhor, com belida no olho? Não é? Quem tem essa belida no olho, espiritualmente falando, não consegue ajudar os outros, porque a visão é sempre turva, olhando para o próximo. É sempre, às vezes, uma visão de desconfiança. É sempre uma visão de que, se fosse eu, faria melhor. Está turva a visão. Isso é catarata espiritual, irmão. Que Deus nos guarde. Quando uma pessoa, quiçá um crente, tem essa chamada belida nos olhos, visão confusa, essa pessoa se torna crítico de outros. Isso é um grande problema. Porque a palavra do Senhor, nós tivemos até alguma coisa domingo aqui, nós conversamos. A Bíblia não ensina nós criticarmos os outros. A Bíblia não ensina nós julgarmos os outros. Quando nós lemos o texto que nós vamos ler sábado, lá Paulo escreveu aos irmãos de Corinto e disse assim: examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, o homem. Tem gente que ele tem facilidade para buscar alguma coisa na vida do outro. Isso é horrível, irmão, isso é feio. Espiritualmente falando, isso é pessoa que tem belida no olho. Eu vou evocar aqui o mesmo texto, quando Jesus disse: tira a trave do teu olho. Trave, sabe o que era uma trave? Era como se fosse essa coluna aqui, ó. Essa viga, ou melhor, essa viga. Isso aqui era uma trave. Jesus disse: tira a trave do teu olho antes de olhar o cisco que está no olho do seu irmão. Olha a diferença de trave para cisco. Mas, espiritualmente falando, quem tem belida no olho, ele se torna crítico do outro. Mas por que não critica a si? Eu posso ser crítico de mim, irmão. Eu não posso ser crítico de ti. E nem tu de mim, crítico não. E guardadas as devidas proporções, coloco entre aspas, não existe crítica construtiva. Toda crítica é crítica. Pastor, me desculpe, estou fazendo uma crítica construtiva, sei. Da vida de quem? Da sua? Ninguém faz crítica construtiva da sua própria vida. Faz? Pastor, eu vou fazer aqui uma crítica da minha vida. É difícil, irmão. É um em 1000. Começou lá no jardim. Todo mundo escondidinho lá até a cobra. Aí a voz do Senhor brada no jardim: Adão, onde você está? Aí o Adão apareceu com aquelas folhas enroladas assim, esquisita. O que aconteceu, Adão? Eu ouvi a voz do Senhor soar no jardim, eu tive medo. Mas por que você teve medo? Você nunca teve medo. Porque eu vi que eu estava nu. Quem mostrou para você que você estava nu? Aí lá vem ele. A mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que deu, hein? Estava bem aqui. Estava dando nome para os animaizinhos, estava tudo indo bem, mas o Senhor me deu uma mulher aí, o que deu? Ela pegou do fruto, deu para mim, eu comi. Pronto, mas começou as desculpas, né? Começou. Adão podia ser crítico, disse: não, Senhor, fui eu. O Senhor falou para eu cuidar do jardim, cuidar da minha mulher, cuidar de tudo aqui, e eu vacilei, e então nós estamos nessa situação. Foi isso que Adão fez? Foi, irmãos? Não, botou a culpa na mulher. O Senhor foi conversar com a mulher. E você? A serpente me enganou, em outras palavras. Por inferência, dizendo: se o Senhor não tivesse criado serpente, a gente estaria aqui de boa. O Senhor criou a serpente. A serpente se envolveu com o capeta entrou no corpo dela, houve ali uma sessão espírita, eu fui conversar com ela e pronto. Botou a culpa em Deus.
Por que ela não foi crítica de si? Ô, Senhor, eu comi. Não existe, irmão. É um em 1000. Eu vejo o salmista, no Salmo 51. Ele não diz assim, cria no outro, Senhor. Cria no fulano de tal, na fulana, no Joabe, no Simei, cria nos meus... Não, ele diz, cria em mim. Chamou a responsabilidade para si. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Fui eu que pequei, fui eu que errei. Mas é um em 1000, irmão. Em 1000. O que tem belida espiritual nos olhos, ele se torna crítico dos outros. Ah, mas por que fulano age assim? Tiago diz assim, quem te constituiu juiz do teu irmão? Leia a carta de Tiago. Quem te constituiu juiz do teu irmão? Quem te constituiu juiz? Diga assim, sacerdote com belida no olho, não servia para servir. Sacerdote, irmão, agora todos nós somos sacerdotes. Sacerdote não pode ter visão distorcida. Coisa é coisa, pessoa é pessoa. Existem pessoas com visão distorcida tratando pessoas como coisa. Tratando igreja como empresa. Tratando pessoas como se trata máquina. Isso é crente com visão distorcida. Jesus tratava coisa como coisa e pessoa como pessoa. Mas existem alguns com visão distorcida na nossa cristandade, tratando pessoas como coisa. E aí querendo se aproveitar das pessoas. Tratando como coisa, tratando igreja como empresa. O crente para ele não é crente, é um funcionário, é um cliente. Isso é visão distorcida, irmão. Isso é belida no olho. Que Deus nos guarde. Diga assim, que Deus nos guarde. Eu vou contar uma experiência que vocês já devem ter ouvido alguém contar. Uma mulher, ela olhava da sua sala, através de uma vidraça, a vizinha estendendo roupas. E ela olhava e dizia, aquela vizinha é porca, porque a roupa daquela vizinha está sempre encardida. Será que essa vizinha não vê? A roupa dela está encardida. E vivia, irmão Fidelis, vivia. Aí alguém um dia estava perto dela e ela falou, olha a vizinha, está encardida de novo a roupa daquela vizinha. E alguém olhou e falou, tem alguma coisa de errado. Você tem um pano aí? Tem. Aí foi lá, por fora, limpou a vidraça. Você já pensou em limpar a sua vidraça espiritual, irmão? A pessoa limpou a vidraça, aí a pessoa olhou e falou, ué, não está encardido hoje. Você entendeu, irmão? Visão distorcida, belida no olho. Não faça isso com o seu irmão, não façamos isso. Igreja é igreja, irmão. A igreja do Deus vivo é santa, especial, está pronta para ser arrebatada. Para de ser crítico, para de criticar, pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso, vamos entender. Procura entender. Amém, igreja? Amém. Aquele que tinha belida nos olhos não podia para servir. Mas o texto, ele segue. Tenho 10 minutos para falar com vocês. Diz assim, o verso 20. Nem o corcovado, nem o anão, nem o que tiver belida no olho, ou sarna. Diga assim, sarna. Alguém aqui não sabe o que é sarna? Alguém nunca viu sarna? Então, todos nós sabemos o que é sarna. Um grande problema. Sarna, irmão, sarna, ela é contagiosa. Ficar perto de algo sarnento, pega. É a mesma coisa você ficar perto de uma pessoa iracunda, pega. Se você ficar perto de uma pessoa pessimista, pega. Anda com pessimista para ver. Daqui a pouco você também não vai dar certo, não vai dar, não vou conseguir. Você vai do mesmo jeito. Anda com a pessoa murmuradora, você se torna um murmurador.
É por isso que diz um texto, ou diz um adágio, me diga com quem tu andas, e eu te digo quem és tu, quem tu és. Não é? O texto sagrado diz exatamente isso, não andes com iracundo, para que você não fique iracundo também. Iracundo é a pessoa que está sempre nervosa, sempre irada, sempre reclamando, é o pessimista de plantão. Mas aqui nós estamos falando da sarna. Diga assim, sacerdote não podia ter sarna, porque sarna é algo que contagia. Sarnento é o antipático, irmão. Porque a antipatia também pega. Ande com o antipático para você ver. O antipático é o contrário do simpático. O crente precisa ser simpático, educado, seja pelo amor de Deus. É difícil lidar com um crente mal educado, irmão. Antipático. Isso é uma sarna. O que é sarna? Sarna é aquela coceira gostosa, sabe? A pessoa começa a coçar e não percebe. Mas é sarna. Sarna é aquilo que deixa a pessoa inquieta, sabe? Ele não fica aqui, não fica lá, ele vai para lá, vai para cá. Sarna espiritual. Não está bem lá, não está bem aqui, não está bem em lugar nenhum. Isso é sarna espiritual, irmão. Isso precisa ser curado. Sabe, a sarna aqui, espiritualmente falando, é aquele tipo de pessoa que ele desvia-se do foco facilmente. Porque quando a pessoa está com aquela coceirinha, ele fica coçando e ele não fica distraído. A sarna é assim, a pessoa fica coçando e fica distraído, entretido. É por isso que o sacerdote não podia ser sarnento, porque o sacerdote precisava ser um homem focado nas coisas de Deus. Longe de entretenimentos, longe de algo que tirasse ele do foco das coisas de Deus, do santuário. Não podia ter sarna. Hoje nós lidamos muitas vezes com crentes inquietos, crentes distraídos. Estão na casa de Deus, o corpo está na casa de Deus. Mas a alma está em outro lugar, o pensamento está em outro lugar, está distraído. Isso é sarna espiritual. É a distração, aquela distraçãozinha que tira o foco da pessoa. É por isso que sacerdote não podia ser sarnento, irmão. Diga assim, que Deus nos livre e nos guarde da sarna espiritual. Sarna espiritual, irmão, é aquilo que você procura para a sua vida, sabendo que não é da vontade de Deus. Mas você quer experimentar. Isso é sarna. Por isso que existe um ditado aí fora dizendo, olha, não procura sarna para se coçar. Não é isso? Quer dizer, não se envolva com aquilo que você não vai saber administrar. Mas existem algumas pessoas na cristandade buscando sarna para se coçar. Ó, crente, não se mete em murmuração. Aí daqui a pouco ele, junto com a outra pessoa, está ali murmurando, está falando mal, está buscando sarna para se coçar, está tirando o foco das coisas de Deus e botando aí na distração, está te distraindo. Crente sacerdote não pode ser distraído, irmão. Nós não podemos nos distrair com as coisas dessa vida. Sarna é distração. Amém? Verso 20, não podia ser sacerdote aquele que tinha corcova ou anão, belida no olho, sarna ou impinges. O que são impinges? A impinge é uma espécie de crostra. Ela é uma espécie de descamação no corpo. Ela é uma doença eruptiva. Quer dizer, vai estourando no corpo. Isso daí é impinge. Né? Impinge. O que é impinge? É uma mancha. E aí nós já vamos para o campo espiritual. Não servia para servir o sacerdote que tivesse alguma mancha. Mancha. Para nós, obreiros, o texto sagrado escrito por Paulo a Timóteo diz assim, que nós precisamos ser obreiros que não têm de que se envergonhar e que maneja bem a palavra.
Então, a questão da impingem espiritual é aquela pessoa que tem alguma mancha na sua vida. E geralmente, quem tem alguma mancha no corpo, ele procura. Não é isso? A não ser que esteja muito à vista. Mas, geralmente, quem tem uma mancha no corpo e pode esconder, ele esconde. Era o caso de Naamã. Naamã, o corpo dele era todo manchado por causa da lepra, mas na frente do batalhão ele era o general cuja couraça era respeitada. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que tirar aquela couraça. Porque se existe um lugar onde não se consegue esconder as coisas, é dentro de casa. Que dirá nessa pandemia? Nessa pandemia, maridos se rebelaram para esposas, esposas para esposos, filhos para pais e pais para filhos, e crentes para pastores e pastores para crentes. Mancha. A impinge era uma espécie de mancha. Sacerdote, irmão, crente não pode ter mancha na vida. Eu digo isso, irmão, seguro no Espírito Santo de Deus, como todos nós precisamos estar. Nós não podemos ter mancha na nossa vida, mancha no nosso caráter. Ah, fulano lá na igreja é um santinho, mas lá na rua, lá no mercado, lá na escola, lá na faculdade, tem gente que não consegue ser santinho na igreja. Isso é mancha. Mancha. Diga assim, que Deus nos guarde da impinge espiritual. E por último, irmão, por último, eu quero ainda falar sobre a mancha, porque essa impingem sendo ela uma mancha é o que muitas vezes as pessoas, elas não só querem esconder, mas teimam em esconder. Porque há cura, irmão. Mas as pessoas teimam em não querer mostrar as suas manchas diante de Deus. E aí essas manchas viram impinges espirituais, que faz com que as pessoas percam a espiritualidade, decresçam espiritualmente. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Por último, versículo 20. Não servia para servir o homem que fosse corcovado, anão, com belida no olho, sarna em pinges, ou que tiver testículo quebrado. Bom, todos nós sabemos o que é isto num homem. Nós conhecemos a genética humana e do homem. Mas, igreja, o texto, eu vou falar para vocês o que o texto está falando. Não servia para servir aquele da tribo de Levi, da linhagem de Arão, que tivesse testículo quebrado. Porque o homem que tem este defeito, essa dificuldade de testículo quebrado, ele não gera. Dá para entender isso? Todos entendem isso? Não, o homem que tem testículo quebrado não gera. Não gera. Então, espiritualmente falando, nós que somos sacerdotes, agora vamos falar dos sacerdotes. Irmãos, Deus, o Senhor, Ele nos chamou para gerar. Ovelha precisa gerar ovelha. Você e eu precisamos ganhar outras pessoas para Cristo, precisamos gerar. O texto de João capítulo 15, o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os galhos. E ali o Senhor, Ele fala sobre fruto, muito fruto e mais fruto. Leia lá o texto. Para que deis fruto, muito fruto e mais fruto. Ou seja, nós precisamos gerar. Espiritualmente falando, o ser com testículo quebrado não gera, não reproduz. Sacerdote com testículo quebrado não servia para servir. Crentes que têm essa deformidade não conseguem gerar pessoas, ganhar pessoas.
não conseguem gerar frutos espirituais. Não conseguem. Há alguém que diz que Deus não se importa com quantidade. Vocês já ouviram isso? Ah, Deus não se importa com quantidade. Mentira. Deus se importa com quantidade, sim. Deus não precisa de quantidade. Deus não precisa de quantidade. Mas dizer que Deus não se importa com quantidade é uma mentira, não está no texto. Porque há um texto em Lucas capítulo 14, verso 16 a 24, onde o senhor da casa, o dono da festa, disse assim: saia pelos valados, busque os cegos, os manchos, os mancos, os coxos, os ressecados, quer dizer, as pessoas, os pecadores, e tragam para minha casa, para que a minha casa esteja cheia. Quem diz que Deus não preza pela quantidade? Deus se preocupa ou se importa com quantidade, sim. Deus não precisa, é outra coisa, Deus não precisa de quantidade para que ele haja, para que ele opere, para que ele faça, para que ele dê livramento. Ele deu livramento com 300. Ele mandou um anjo que matou 185 mil. Deus não precisa de quantidade. Agora, dizer que Deus não se importa com quantidade, aí, irmão, é gente que não quer gerar. Gente que não quer trabalhar em prol do crescimento, que não quer gerar nada, ele quer ficar na dele. Oh, que palavra boa, hein? Maravilha. Acabou o culto, vou para minha casa. Aí, no outro culto, oh, que palavra boa. Ele vai só engordando espiritualmente, mas não compartilha, não gera nada, não fala de ninguém para Jesus, de Jesus Cristo para alguém. Não ganha ninguém. Eu concluo aqui, irmão, deixando uma pergunta com todos nós. E a pergunta é: que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus? Pergunte isso para quem está do seu lado. Diga assim: que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus? Será que nós temos apenas nos alimentado com o pão de Deus? O sacerdote que tinha alguma dificuldade, alguma deficiência, ele podia se alimentar com o pão de Deus, mas não podia servir, ele não conseguia gerar, não conseguia produzir nada na igreja, no santuário. Mas ele podia comer do pão. Será que nós queremos apenas nos alimentarmos do pão de Deus? Ou nós queremos muito mais do que isso? Nós queremos nos achegar ao altar de Deus para oferecer sacrifício para Deus. Pergunta para nós como sacerdotes é: nós temos sido irrepreensíveis na presença do Senhor como sacerdotes? Ou nós temos profanado o altar de Deus? Você tem gerado alguém? Você tem filho espiritual, irmão? Tem filho espiritual? Ah, pastor, eu tenho. Eu me lembro de fulano, fulana. Você tem algum filho espiritual? Paulo diz para Timóteo: oh, meu filho Timóteo. Onésimo, meu filho que eu gerei nas minhas prisões. Santo, nós precisamos gerar filhos espirituais. Diga assim: que Deus me ajude. Diga assim: que Deus me ajude a gerar, a produzir, a dar frutos, a gerar filhos espirituais para Deus. Amém. Fiquemos em pé e agradeçamos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos por esta boa palavra que do teu coração veio para o meu coração e o Senhor me ajudou a expor para a tua igreja nesta noite. Senhor, que esta palavra não entre em um nosso ouvido e saia pelo outro, nós possamos, e nós nos esqueçamos, mas nos ajuda, Senhor, nos guarda destes defeitos espirituais que os sacerdotes do Senhor, a nação eleita, povo do Senhor, nação sacerdotal, não poderia ter. Nos guarda, Senhor, que
que a tua palavra parametre as nossas vidas, que a tua palavra seja nas nossas vidas, meu Senhor, como um fiel de uma balança, que nós possamos estar sempre meditando nela, olhando para ela como espelho espiritual, aprendendo da tua palavra, Senhor, que o teu povo, que nós saiamos daqui, visto que todos nós somos ovelhas, que nós saiamos daqui remoendo esta palavra, pensando em tudo aquilo que o teu Espírito Santo nos trouxe, meu Senhor, através da tua palavra. Isto eu te peço, Senhor. Também peço que, ao sairmos daqui, guarda-nos de todo mal, dá-nos uma continuidade de semana na tua presença, guarda-nos, Senhor, guarda cada família, guarda cada lar, Senhor, e que a tua palavra esteja escondida nos nossos corações, para vivermos e não pecarmos contra o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sexta-feira, culto de oração para sacerdotes.